Queria agradecer muito, do fundo do meu coração, esse convite que eu acho que veio com toda a amorosidade da Carol, né? Por que não falar de emoção? Por que não falar talvez com um dos ápices da emoção, que eu acho que é o amor nesse sentido, e acho que é uma honra poder estar falando num evento de vocês, numa associação que eu acho que representa isso que vocês estão falando, né? Assim, é algo que é feito com empenho, com o coração, com a vontade, com a mobilização pessoal de cada um que passou por aí. Então, acho que eu me identifico muito com essa história, porque eu não sei trabalhar de outro jeito na minha vida, né? Eu não sei trabalhar sem me sentir alguém que faz parte daquilo que eu estou fazendo, sem me sentir alguém que se sente ali íntegra e integrada com o que está acontecendo, com o que está realizando. Então, quando a Carol veio o convite dela, veio na hora a ideia de trazer para vocês um pouco desse jeito de trabalhar. E eu tenho a dizer para vocês, assim, já ouvi que eu sou jovem aqui, adorei, já cheguei feliz, vou passar aqui todo dia, aviso para vocês, para ouvir esses comentários, está ótimo. Mas eu agora com os meus 40 anos, né, estou chegando aqui nos 40, que eu acho que é uma idade excelente nesse sentido, eu vim galgando aí pela psicologia, sou psicóloga de formação, tenho a minha formação em neurociências, o meu mestrado, a minha especialização, trabalho há 15 anos com pesquisa em neurociências, avaliando, investigando cérebros para todos os lados, de todas as formas, né? Eu sou daquelas psicólogas engajadas, daquela que compra a causa, então eu estou no consultório, eu vou junto com o meu cliente, chegam os pais, né? Porque eu atendo em neuropsicologia, então chegam os pais, chegam os educadores para mim com dúvidas, o que acontece com aquelas crianças, o que a gente pode fazer com eles de uma forma geral. E a minha preocupação, mais do que avaliar, é eu falar, e aí, como é que a gente anda junto, né? Como é que a gente faz isso acontecer? Como é que a gente é transformador na vida de alguém? Porque meu trabalho não tem que se limitar numa testagem, no número que eu dou para alguém, né? Meu trabalho tem que fazer diferença na vida de alguém. E daí, quando eu fui analisando isso, quando eu fui estudando, entendendo isso, e acho que vai cair por causa do PDF, né? Quando eu fui... ótimo, vai subir. Quando eu fui entendendo um pouco disso, eu fui sentindo a necessidade de ir além da pesquisa. Eu trabalho no HC de São Paulo, eu fui sentindo a necessidade de ir além dos projetos que eu trabalho, que eu desenvolvo, das aulas de pós-graduação que eu dou para pessoas que são formadores. Eu falei, eu preciso falar de algum jeito onde as pessoas possam entender, eu acho que é nesse sentido que eu vou me identificando, o que a gente faz com as pessoas que precisam estar com a gente como a gente, né? Que precisam entender, ouvir um pouco dessa questão neurocientífica e fazer alguma coisa na vida prática. Vamos sair desse pequeno mundo, né, que é esse mundo mais teórico, às vezes mais acadêmico, e vamos colocar essa questão da neurociências na vida prática, porque ela pode fazer a diferença na vida das pessoas. Daí surgiu o Bom pra Cuca, né, que era um projeto, então nessa ideia de colocar tudo na prática, eu fui sentindo essa necessidade, mas fui vendo a grande dificuldade que era, né. E acho que a maior dificuldade apareceu na minha vida quando eu me tornei mãe, né. Foi um divisor de águas. Em 2012 nasceu minha primeira filha, depois de muito tempo tentando fazer ela nascer, ela nasceu, né? E daí eu, aquela pessoa super engajada, super entusiasmada, né? Aquela menina, vou comprar aqui a camisa do menina, aquela menina que ali achava que podia transformar as coisas, mas que tinha muito controle das situações, se viu alguém ali que fugia, alguma coisa acontecia na minha vida que fugia do meu controle. A maternidade veio me colocar essa ousadia, né? Como ia aparecer alguma coisa que eu não ia dar conta, que eu não ia controlar, que ia fugir desse previsível. Daí apareceu a maternidade para me dizer isso e muito mais, né? Então, quando a Ana nasceu em 2012, eu vi minha vida mudar da água para o vinho, nesse sentido de que eu tinha que não só ficar na teoria, eu tinha que deixar de ser uma boa teórica para ser uma boa mãe na prática. E aí que o bicho pegava. Eu tinha que ser muito mais humilde naquilo tudo que eu tinha que fazer para poder crescer como pessoa, como mãe, como profissional, inclusive, né? E ótimo, maravilha. Quando você tem uma criança pequena, ainda é fácil você gerenciar e falar, eu faço desse jeito, né? Você vai condicionando as coisas vão acontecendo, mas daí a Ana cresceu, né? Hoje 6 anos, e não só ela cresceu, como veio o Theo nessa história, que agora tem 7 meses, né? Então eles estão lá em casa com a avó, eu estou falando aqui com vocês e estou pensando, será que o Theo comeu? Será que o Theo mamou, né? Essas coisas todas, a gente fica naquela coisa que faz parte dessa maternidade.
Mas eu acho que grande parte dessa transformação que começou com a Ana nunca mais vai parar. Nunca mais vai deixar de acontecer. E eu comecei a me dar conta que aquela Daniele que controlava, aquela Daniele que sabia as coisas, tinha que aprender muito mais, tinha que entender muito mais, tinha que viver muito mais para começar a fazer essa transformação, não só na minha vida, mas também na vida das pessoas. E o Bom pra Cuca vai surgindo de verdade, com uma mãe neurótica, né? Com uma pessoa como eu, cheia de preocupações, cheia de medos, né? Cheia de verdades que tinham que ir para a prática para ver se elas se sustentavam, para ver se essas coisas aconteciam, né? E tudo bem, no primeiro filho eu acho que é bacana, a gente consegue gerenciar, toda aquela minha escola, minha teoria, ótimo, estava uma beleza ali na prática, as coisas acontecendo, né, e tudo mais, mas esqueceram de me falar, todo mundo vendia para mim a ideia de que o segundo filho ia ser mais fácil, só que eles esqueceram de me falar que era a primeira vez que eu ia ser mãe de 2, né? E esqueceram de me falar que eu ia passar talvez uma angústia muito maior do que eu já tinha passado da primeira vez. Eu ia passar a angústia do quanto minha filha ia sofrer da chegada do irmão. Ela era filha única, ela era neta única, ela era ali, e uma garota cheia de personalidade, né? Uma garota cheia de atitude nesse sentido. Eu sempre uso a Ana para poder trazer essas coisas, e eu me identifico muito com ela, né? Porque então eu sou a irmã mais velha, ela é a irmã mais velha, eu tive a sofrência da minha irmã do meio nascer, na mesma época que ela teve a sofrência que o irmão ia nascer. A Ana estava ali tendo irmão, entrando no ensino fundamental, então ela ia chegar numa escola que era totalmente diferente do que ela tinha vivido, e eu estava muito angustiada com tudo isso, né? Com tudo isso que ia acontecer, com tudo isso que ia se dar, e a minha angústia simplesmente se validou, porque eu passei um tempo extenso, né, com essa angústia acontecendo, mas eu não reconhecendo a minha filha. Justo eu, né? Justo eu que sou aquela que tenta entender como é que funciona a cabeça de uma criança para traduzir isso para um adulto, né? Justo eu que tenta entender como funciona a cabeça de uma criança, como é que se dão os princípios neurocientíficos para dizer para alguém que está afim de cuidar de uma criança ou que está afim de olhar neurocientificamente para alguém, como é que eu, Daniele, que trabalho tão integrada com tudo que eu posso fazer, não estava dando conta daquilo que estava acontecendo? A Ana começou a virar no giraia, né? Então ela começou, a última dela foi quebrar a pia da escola, ó que fofura, né? Ó que fofura nesse sentido. Mas, claro que a gente tem um monte de coisas para fazer ali. Mas eu estava perdendo a mão, porque chegaram momentos em que essa mãe neurótica começou a me tomar nesse sentido. Aquela mãe neurótica brigava com ela de manhã, todo dia que ela acordava e demorava mais para se arrumar. Aquela mãe neurótica brigava com ela na hora que ela tinha que fazer a lição e ela estava enrolando, né? Porque estava tudo mudando nesse sentido. Eu brigava quando ela fazia barulho e propositadamente ela queria acordar o irmão, né? Todas essas coisas estavam acontecendo. E daí, ao longo de 6 meses, eu acho que eu fui perdendo a mão, né? Eu fui me percebendo como uma mãe que eu não queria ser, como uma mãe que eu não queria acontecer, né? Claro que a gente tenta o controle, claro que eu estava tentando me controlar ali de algumas formas, mas não estava dando certo. Mas eu tenho a sorte, acho que, de ser cercada de pessoas que eu gosto e que gostam de mim, né? E daí a Nete é uma super Nete que trabalha em casa com a gente, é a nossa auxiliar, ela tem 7 filhos, ela veio criando filhos da Bahia até chegar em São Paulo, ela nunca bateu num filho, a Nete não sabe ler, não sabe escrever, mas formou 4 dos seus filhos, tem todos os filhos juntos, assim, na barra da saia, todo mundo gosta dela, ela é aquela avó que junta todo mundo em volta, que tem um monte de genro, que tem todo mundo. Ela me chamou de canto, na sua sabedoria, no seu jeito de funcionar. E no dia que eu acho que a Ana chegou com a notícia da quebra da pia, eu me desconcertei, né? Eu falei assim, meu Deus do céu. Dei um grito, né? Perdi a mão ali, né? A mãe neurótica ela tomou conta ali não saía mais. Ela encarnou e não queria sair mais, acho que naquele momento, naquela situação. Ela me chamou de canto, ela falou assim, sabe, Dani, filho da gente sempre vai aprontar, né? Filho da gente sempre vai fazer as coisas diferentes do que a gente quer. Mas chama eles de canto e fala assim, olha, não sei o que está acontecendo, mas vamos junto tentar resolver? Falei, vamos junto? Falei, nossa, eu tenho que ouvir isso de algum jeito. Eu não estou indo junto com a minha filha.
Eu não estou indo com ela, eu não estou junto com ela nesse processo que ela está passando. Eu estou perdendo a mão porque eu estou de um lado e ela está do outro. E eu estava lá me consumindo ao longo desse tempo todo, porque eu estava sendo a mãe do Theo, tentando não deixar de ser a mãe que eu sempre fui da Ana, mas eu não tinha mais como ser a mesma mãe para a Ana, porque eu já era mãe do Theo e foi virando tudo. Daí no dia seguinte, almoçando com uma amiga no hospital, contando para ela, eu falei, nossa, a Nete me falou um negócio que me tocou. Vamos junto, né? Vamos, o que ela falou então? Você já percebeu como você está? Você já percebeu que talvez você esteja mais aflita, que você está mais cansada, você está dormindo mal, seu bebê mama de madrugada, né? Falei, poxa vida, eu não me vi nesse processo. Eu estava preocupada de ajustar a Ana, de tentar dar conta da Ana, e acho que eu esqueci de me ver o que eu estava fazendo com a Ana. Eu esqueci desse vamos junto nessa história. E daí, quando as fichas começaram a cair, em 3 dias o comportamento da Ana mudou. Em 3 dias a Ana começou a ter relações mais afetivas do que combativas comigo de uma forma geral. Justo eu, né, que trabalho com isso, que entendo isso, também sinto isso. Também perco a mão nisso, porque cada um de nós aqui, quando a gente está lidando com as pessoas, quando a gente está sentindo com as pessoas, em que momento a gente para olhar na gente, a gente para ver como a gente está influenciando, como a gente está tocando o outro de alguma forma. É muito fácil, entre aspas, a gente dizer que a gente entende o outro, que a gente sabe como o outro funciona, mas e a gente? Como a gente funciona em relação ao outro? E como a minha ação vai influenciar a ação e a reação do outro? Então é nesse sentido que quando a gente começa a parar e pensar na emoção de quem cuida, a gente muda toda a configuração emocional sobre o cuidado. E é isso que eu acho que eu tenho que trocar aqui com vocês. Então um pouco dessa mãe neurótica nunca vai deixar de acontecer. Essa mãe neurótica sou eu, cheia de questões pessoais, afinal eu sou a filha mais velha e tenho medo, amo as minhas irmãs de paixão. Mas é claro que ela vai sofrer de deixar de estar ali na postura central desse estrelato todo que ela sempre viveu, né? É claro que ela vai ter um monte de coisas que vão ser cerceadas, ela vai ter o jeito dela de lidar, de elaborar as coisas. Espero que ela não quebre mais a pia da escola, né? Só 6 anos, gente. A gente tem que ver se ela tem outras alternativas. Mas como é que eu estarei junto com ela nesse processo, para a gente ir junto, é que vai fazer a diferença. Mas se eu souber como eu estou, talvez eu esteja mais limpa para olhar como ela está nisso tudo. E aí, quando a gente vai pensando nessas coisas, a gente vai começando a pensar na Ana e no Theo, né? Ah, eles são demais, não são? Gente, irresistível, irresistível, olha isso, né? Quando a gente vai pensando, a gente tem que olhar e pensar o que pode fazer a diferença. A Nete faz a diferença para mim, meus filhos fazem a diferença, meus amigos fazem a diferença, minhas teorias fazem a diferença, as teorias que eu absorvi, né? Que é a maneira como eu interpreto elas de uma forma geral. Mas e aí, quem sou eu? Com os meus valores, com as coisas que eu acredito, com os momentos em que eu estou vivendo. Quem somos nós a cada momento agora? Nesse momento, quem sou eu? Eu sou Daniele, que é mãe, que é profissional, que adora essa junção, que eu não sei fazer essas coisas em separado, não conseguiria deixar de fazer isso, que gosto dessa troca com vocês aqui, isso para mim tem um significado engrandecedor nesse sentido. Mas eu sou uma Daniele que com várias características, tem várias ações, porque eu tenho um padrão de funcionar. É claro que eu tento melhorar, é claro que eu tento me entender, é claro que eu tento perceber o que eu sinto, tento perceber como eu penso, tento perceber o que vocês estão pensando para modular as minhas ações, mas e as minhas reações? Dependendo de como tiver tudo acontecendo aqui dentro, é o que vai fazer a minha reação aparecer do lado de fora. É que vai fazer essa reação aparecer para vocês e, consequentemente, vai fazer a reação de vocês chegarem em mim. É nesse movimento que a gente vai ter que começar muitas vezes a pensar que parte das nossas reações são reações que não necessariamente a gente tem o controle o tempo todo. Por que não tem? O que acontece? Eu tenho tantos elementos, tantas ferramentas, vocês todos aqui, com as vivências particulares, com aquilo tudo que vocês já passaram, já entenderam, tem tantas ferramentas,
tantas vivências, mas o que acontece que a gente perde a mão? O que será que faz a gente, às vezes, ter uma reação que não necessariamente coordena com com o nosso íntimo, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente sente ou com aquilo que a gente gostaria de ser? Quando essas coisas começam a destoar na vida da gente, é natural que apareça, que brote uma ressaca moral, uma certa sensação de culpa. Será que eu estou conseguindo funcionar como eu gostaria? Será que a minha reação está coordenada com essa minha percepção, com o meu jeito de ser, com a maneira como eu acredito as coisas? A Daniele ali, nesses 6 meses, sentindo e ressentindo as coisas, estava cheia de culpa. E no momento em que eu estava cheia de culpa, eu estava perdendo a mão. Como é que eu tenho que fazer para sair desse estado de desconforto, para fazer uma ação que seja de fato transformadora, para fazer uma ação que seja efetiva? Como é que será que isso acontece? Né? Quais são as questões? Porque a gente está aqui. Se a gente está aqui, a gente está lidando com pessoas, a gente está preocupado com pessoas. Vocês aqui na Pestalozzi estão preocupados com pessoas. Como vocês estão, vocês querem fazer algo que faz a diferença na vida das pessoas que vocês assistem. E com muito sentido, e com muita força, com muito engajamento. A ponto de sustentar uma associação há 40 anos, tem que ter muito engajamento, né? E passar por muitas adversidades nesse sentido. Eu falo que na vida a gente tem 3 certezas. Que a gente nasce, que a gente morre e que no meio do caminho a gente tem perrengue. São as 3 únicas certezas que eu acho que a gente tem. O como nós estamos para lidar com os perrengues da vida é que vai fazer a diferença. Se eu ficar estacionada na culpa, eu não saio do lugar. Se eu conseguir entender o que está acontecendo, sair desse meu estado culpado e entrar numa posição de ação efetiva, aí sim eu acho que eu vou conseguir fazer a diferença e fazer diferente. Então, isso. O que eu posso fazer diferente? Talvez seja chegar nesse ponto, chegar numa ação efetiva, que eu gosto de dizer pela minha área de formação, que é uma ação neuroeficiente, que é uma ação que pode transformar de fora para dentro e de dentro para fora. Quando a gente vai começar então a pensar nessas coisas, como é que a gente chega nessa ação efetiva? Poxa, por que não partir da ideia de que a gente pode ter algumas cartas na manga, de que a gente pode ter algumas ações que, se a gente souber que essas ações existem, se a gente souber como fazer essas ações, talvez eu possa fazer acontecer aquela ação efetiva, neuroeficiente, transformadora, e uma ação que chegue a me colocar numa posição de maior ajuste, de maior conforto, eu comigo mesma, para eu estar ok com o outro, aquele que eu cuido, seja aquele que eu sou mãe, seja aquele que eu dou uma assistência quando eu sou profissional, né? Então, quais são as minhas cartas na manga? Mas, por outro lado, se eu estou falando em relações humanas, se eu estou falando em emoções, não cabem robotizações. Eu só vou conseguir tocar um outro de verdade se nesse tocar esse outro, eu conseguir ser verdadeiro no meu jeito de funcionar. Eu tenho que estar ali sendo íntegro com o que eu faço. Senão a minha ação não se sustenta, senão a Pestalozzi não funciona por 40 anos. Se vocês não estão agindo de acordo com o que vocês são, com o que vocês acreditam, o que acontece? Não sustenta, né? Porque é ruim, fica frágil nesse sentido. Então, como é que será? Claro que existem N formas de sistematizações, digamos assim, de ações, né? Todos nós podemos ter padrões comportamentais, podemos ter teorias que fazem sentido para a gente pega esse pool de teorias, põe no nosso pacote e vai tocando e vai distribuindo conforme a gente for precisando. Não é verdade? É isso, é assim que são padrões, né? Reações, e as ações e reações que são neuroeficientes têm que estar mais ou menos ali dirigidas de maneira coerente com o que a gente funciona. Então, no momento em que a gente estiver considerando algumas sistematizações de ações, é claro que eu não tenho a intenção aqui de extinguir essa discussão, nem de longe, né? E claro que no tempo que a gente tem aqui, na maneira como a gente vai estar funcionando aqui, eu não espero que a gente consiga fazer um toma lá da cá, fazer isso acontecer
exatamente na hora em que a gente absorve essa ação. O meu interesse aqui, como todo o interesse de toda essa proposta que é o Bom pra Cuca, é cutucar vocês. É colocar vocês nesse lugar onde talvez a gente tenha que ficar mais inquieto, onde a gente tem que refletir um pouco mais e, por meio dessa reflexão, virar uma ação. Porque não adianta eu ficar no campo das ideias. Porque se eu estou sabendo que eu tenho que fazer alguma coisa de maneira coordenada com o que eu sinto, maravilha, ótimo. Como? Então, se eu fico no campo das ideias e não tenho ideia de como eu vou agir, de como eu vou fazer isso acontecer, isso pode se perder. Mas se eu tenho uma ideia e começo a experimentar, testar formas de fazer isso acontecer, aí eu vou fazer isso acontecer do meu jeito, mas sabendo como isso funciona. Então a minha ideia aqui com vocês é essa. Eu sempre falo que eu tenho uma questão meio cabalística, que eu acho de números nesse sentido, e o número 3 é um dos números que eu acho... Eu sempre falei que eu queria ter 3 filhos, meu marido que não quer mais, ó. Tá vendo? E era ter mais um aqui, ele que não quer. Mas, nessa questão meio cabalística, eu vou apresentar para vocês 3 pontos, 3 ideias que eu acho que podem ser boas formas da gente sistematizar ações. Mas mais do que isso, em cada uma dessas ideias tem 3 pontos. Gente, eu juro que é coincidência, mas estou falando que se eu tivesse aqui uma cabala, ela ia dizer para mim que 3 era o meu número, porque é 3, 3, 3 para vocês verem o tempo todo. Então, para poder colocar alguma coisa aqui para vocês, quando a gente vai estar falando com as pessoas, né, quando eu vou estar com alguém de alguma forma, seja uma criança pequena, né, seja um adulto, seja alguém que precisa do meu olhar atento, seja essa pessoa como for, talvez a gente tenha que partir do princípio de que todos nós funcionamos numa tríade. Nós somos, na verdade, como se fossem 3 pontos de apoio. Eu preciso, no mínimo, de 3 pontos de apoio para funcionar de um jeito bacana. E o que eu quero colocar aqui para vocês, nesse olhar mais neuroeficiente, é que esses 3 pontos de apoio estão passando aqui dentro da gente por 3 eixos que existem. A gente tem um eixo que talvez seja a ideia de uma neurocognição. Esse palavrão quer dizer que a gente tem várias bases cerebrais que vão ser responsáveis pelo nosso processamento mental de maneira mais racional, né? Onde eu penso, onde eu vou refletir, quais são os elementos que eu vou juntar para poder abstrair e chegar numa nova informação, quais são as memórias, como eu aprendo, como eu presto atenção, como eu gerencio a vida, como a Carol fez maestralmente aqui nessa palestra, organizou cada passo, planejou, super, hein, Carol? Função executiva, brilhante nesse sentido. Cada passo foi andando, né, de maneira planejada, organizada. Poxa, tem alguma coisa aqui que aconteceu diferente do que era esperado? Como eu flexibilizo? Quais são as novas ideias, as novas soluções? Isso tudo é neurocognição. É essa parte mais racional do nosso jeito, da nossa grande empresa cognitiva, né? Dessa nossa empresa cerebral. Naturalmente, essa nossa parte racional, ela vai se desenvolvendo e ela vai melhorando, ela vai se aprimorando ao longo do desenvolvimento. Eu espero que uma criança funcione de um jeito e eu espero que um adulto funcione de um outro jeito. Mas essa parte racional, ela é pouco se ela não contar com outros elementos que vão trazer um pouco mais do colorido desse meu jeito de funcionar, como a questão dos afetos e das emoções, né? Essa questão afetiva, essa questão emocional também tem uma grande base, sim, cerebral. É tão importante que o grande QG, o quartel-general do processamento emocional no cérebro, fica lá no meião. Tudo tem que passar por meio desse processamento emocional, seja na hora que está chegando no cérebro, seja na hora que está saindo do cérebro. Então, esse meu processamento emocional, ele vai dar o tom o tempo todo do que está acontecendo. Só que, de novo, eu tenho uma criança, essa criança não tem toda a competência que ela precisa ter para regular a emoção. Eu espero que um adulto tenha desenvolvido, ao longo da sua história, formas de melhor regulação emocional. É fácil? Claro que não, né? Sou psicóloga de formação. Não só sou psicóloga, estudo isso da criança ao idoso, como busco a minha psicoterapia pessoal para poder buscar formas de regulação. Só estudar as formas de regulação não deu conta para regular as minhas emoções.
Eu tive que colocá-las um pouco na prática. E escorrego tanto, escorrego com os meus filhos, escorrego na minha vida prática. Não é verdade? Mas eu tenho um outro elemento que também vai estar me apoiando nessa vida. Então eu não preciso estar sozinha comigo mesmo, porque somos seres relacionais. Nesse momento, a gente também tem uma parte desse nosso banco que se apoia na relação interpessoal, que é a ideia da cognição social. Um nome famoso hoje em dia, que vem da cognição social, é a empatia, né? Além da cooperatividade, além dessa ideia colaborativa, o poder me colocar no lugar do outro, que a questão é a essência da empatia, é algo altamente estudado pelo meio da cognição social. Se eu sou uma pessoa que vou tentando desenvolver essas minhas 3 áreas, de maneira, porque elas se desenvolvem de forma simultânea, né? E se eu conseguir um certo equilíbrio nesse desenvolvimento, aquele meu banco, o meu tripé de apoio não fica bambo. Mas se no meu desenvolvimento eu tiver uma desregulação emocional, mesmo que eu seja extremamente inteligente, mesmo que eu tenha uma grande articulação social, eu possivelmente vou ser alguém que vai escorregar com mais frequência. Então, se a gente cuidar dessas emoções de acordo com o que é esperado para cada um de nós, talvez a gente possa investir, inclusive em elementos de uma maior equilibração do nosso jeito de funcionar. Então, talvez uma dessas cartas na manga que a gente tenha que tirar é a gente ter a consciência, é a gente saber que a gente funciona e a gente saber que esses 3 elementos vão estar operando toda vez que nós estivermos operando conosco ou com alguém, né? Parar para pensar que não basta só a Ana, com 6 anos de idade, entender o que ela pode versus o que ela não pode fazer, porque ela já está entendendo muita coisa, mas ela ainda não tem regulação emocional suficiente, ela é uma criança, né? Ela é muito descolada, ela saca como as coisas funcionam, mas ela ainda precisa muito de mim como mediador social determinante, não só como mediador, mas como modelo. Porque se eu falhar para ela como modelo, parte do meu ensinamento para ela vai ser falho. Olha que responsabilidade. E quanto mais a gente está trabalhando, pensando na questão profissional do Pestalozzi, quanto mais a gente está trabalhando com alguém que depende dessa nossa mediação, dessa nossa modelagem, a gente tem que estar funcionando dessa maneira integrada. A gente tem que estar ok. Porque senão, na hora que chega lá no outro, muitas vezes o meu paciente, o meu cliente, ele vai ser capaz de captar mais o meu modelo. Não vai ser aquele cliente que eu vou ficar explicando para ele abstrair, como eu posso fazer aqui com vocês, né? Ele vai precisar muito mais dessa minha modelação. Ops, e precisar do slide para vocês poderem ver. Achei. Vamos lá. E nesse sentido, a gente vai ter que estar operando de uma maneira regulada para esperar que o outro regule. E é por aí que a gente vai. Fácil? Claro que não, mas é um exercício. Tudo que eu estou colocando aqui para vocês é a ideia da gente exercitar. E quanto mais a gente exercitar, mais a gente vai fazer isso rodar para esse sentido. Mas daí a gente tem outros 3 pontos, que eu falo que são os 3 mantras do bom para Cuca. Porque se eu estou nesse processo e eu já sei mais ou menos como são os 3 pontos de apoio de nós e do outro, eu tenho que começar a usar esses pontos de apoio para a vida prática, né? Porque não basta eu saber qual é a fase neurocognitiva, qual é o momento da regulação afetiva, como é que eu esfrio meus mecanismos de regulação afetiva na hora que eu estou ali pegando fogo, não é verdade? Como é que eu faço um movimento empático? Não adianta eu saber disso se eu não conseguir colocar isso na prática. Como é que eu coloco isso na prática? No mantra, nos 3 pontos do mantra do Bom Pra Cuca, vale a pena a gente ficar repetindo o tempo todo. Se perceber, tentar entender e antes de reagir, eu empatizar. Então, quando eu estou me percebendo nesse processo, né? E aí, Daniele, como é que você está enquanto mãe? Né? Como é que você está funcionando? O que você está sentindo? Poxa, eu estava me sentindo em frangalhos. Eu estava me sentindo que eu não estava dando conta de ajudar a minha filha. Porque ela estava ali desgovernando, né? Não tanto, ela só quebrou a pia, gente, de novo, né? Vocês viram que eu estou precisando elaborar esse negócio da pia, né? Obrigada pela oportunidade de falar, estou precisando elaborar o negócio da pia. Nesse sentido. Mas, nesse sentido, ela estava precisando mostrar ali de alguma forma, né?
Eu estava tentando entender, mas eu estava me percebendo nesse processo. Eu estava percebendo tudo que estava mexendo comigo, o meu medo de perder a mão, o medo de estar faltando para ela, porque ninguém me contou que o maior perrengue de ter o segundo filho era o medo do que ia acontecer com o primeiro. Para mim foi isso, não sei como foi para vocês, né? Como é que é essa experiência. Mas, nossa senhora, que coisa que era. Mas a partir do momento que eu me percebi, eu tentei entender, mas ao mesmo tempo nesse tentar entender, é tanto entendê-la, né? Falar, e aí, Ná, como é que ela estava funcionando, né? O que ela estava sentindo, o que estava pegando para ela? Que apesar de ser criança, que apesar de não saber traduzir em palavras, ela estava me traduzindo em atitudes que estavam mostrando que para ela estava muito difícil estar seguindo coisas que para mim eram importantes. Ela estava muito brava comigo. Ela estava muito chateada com algumas coisas. E no meu ponto de vista, né, a gente tem que tomar cuidado para não ficar psicologizando as coisas, mas no meu ponto de vista, ela teve uma crise com a escola era a pior escola do mundo para ela, a professora era a pior professora do mundo para ela, porque não dava para ela sentir tudo aquilo pela própria mãe. Então, eu acho que ela deslocou parte dessas coisas para a professora. Quando ela resolveu comigo, gente, foi mágico. Em 3 dias, a professora ficou demais. Ela achou que a professora estava elogiando ela como nunca tinha elogiado. Eu falei, aham. Então, acho que a gente pegou a coisa na chincha. Ela estava deslocando para um outro lugar aquilo que ela não estava dando conta ali com a gente, de alguma forma. E tudo bem. Nem eu estava sendo a pior mãe do mundo, de não ter percebido aquilo, até aquele momento. Eu também tinha que tentar me entender. Minha vida mudou, né? O que eu tinha levado 6 anos para esquematizar, de repente mudou tudo de novo, e tudo bem, né? Porque perrengue faz parte. Se eu tiver melhor para administrar meus perrengues e os perrengues dela, as coisas vão se encaixar. E de verdade, a gente está saindo dessa melhor do que entrou. Porque eu estou saindo entendendo mais, trocando mais, tendo ela mais junto. Ela está saindo entendendo mais tudo isso. Então, não só a gente ser capaz de entender o outro, mas também se entender. E talvez aqui nesse elemento, vale a pena a gente citar um ponto que é a ideia de uma autocompaixão. Muitas vezes, para sair daquele estado culpado, a gente tem que se dar o direito, né, de viver algumas coisas e de errar em alguns momentos e de construir e aprender com aquilo que a gente passa, com aquilo que a gente aprende. Porque se eu tiver a chance de elaborar a partir de um erro, eu tenho chance de construir, de crescer com aquilo que eu vivi, com aquilo que passou de alguma forma. Então, seja eu enquanto mãe, seja eu enquanto profissional, se eu pegar um pouco disso para mim, se eu aprender um pouco mais com aquela situação, a gente sai dessa melhor do que entrou, né? Então, se entender nesse processo é um pouco disso. E quando a gente se entende, quando a gente baixa a guarda, eu não preciso ficar ali combatendo o tempo todo. E se eu não estou combatendo o tempo todo, ela não precisa ficar combatendo o tempo todo. Então, se antes de reagir a gente empatizar, eu tentar me colocar no lugar dela e ajudar ela a se colocar no meu lugar, ao invés de brigar com ela, falar assim, poxa, eu acho que eu fico chateada, eu fico incomodada quando eu te peço alguma coisa e você não faz a coisa que eu estou te pedindo. Eu acho, isso me chateia, isso me deixa triste. Isso me dá a entender que às vezes você não está dando bola para algo que é importante para mim. E aí ela começa a entender que ela não tinha noção da empatia envolvida no processo. Então, quando a gente vai buscando, existem teorias que explicam isso para a gente, claro que existem. Existe a psicologia positiva, né? Existe a educação parental positiva, existem estratégias de educação positiva, que hoje são tão difundidas, né? Mas e aí, como é que a gente faz isso acontecer na prática? Talvez seja um pouco nesse sentido, se colocando um pouco nesse lugar do outro, mesmo quando esse outro não me traduz em palavras, ele pode traduzir em ações, em atitudes, só para a gente poder pensar. E com isso tem mais 3 pontos. E o terceiro, portanto o último, dessa ideia da gente sistematizar ações. Porque se eu sou aquela pessoa que entende um pouco mais daqueles 3 pontos de apoio, como eu processo os pensamentos, as ideias, como acontece esse viés emocional, como é que essa relação interpessoal vai mediar tudo isso. Se eu sou aquela pessoa que consegue aplicar os 3 pontos do mantra, que é poder me perceber, que é poder tentar entender e antes de sair reagindo,
É falar, pera, o que será que o outro está sentindo? O que será que o outro está acontecendo? Opa, eu estou me preparando para fazer então esse exercício que é diário, que é constante. Porque de verdade a gente tem que exercitar isso. A gente tem uma tendência natural a partir da nossa referência, a partir da nossa... Se eu estou incomodado, eu ataco. Né? E isso é sistema, a gente tem um sistema de ataque e defesa que ele opera na gente o tempo todo. Ninguém tá para ficar tomando pancada. Se ela tá lá com 6 anos de idade me carcando, brigando comigo, é claro que eu vou chegar carcando, brigando com ela. Como é que eu quebro esse sistema? Usando 3 pontos de apoio, usando a ideia dos 3 pontos do mantra, mas fazendo uma aplicação frequente, onde eu tenho que manter um C de consciência. O tempo todo eu tenho que estar lembrando dessa história que eu estou falando para vocês. O tempo todo mesmo. Né? Porque é claro que a gente vai escorregar. Deixa eu passar a madrugada dando de mamar para o meu bebê para ver se no dia seguinte eu não escorrego. Né? Claro que eu escorrego. Né? Deixa meu marido ficar bravo comigo para ver se eu não escorrego. Claro, escorrego com ele, olha, ele está ali. Escorrego com ele, nesse sentido. Né? E ele escorrega comigo, claro que a gente escorrega. Né? Mas se a gente tiver mais consciência de que fala, poxa, acho que hoje eu não estou boa. Né? Tem dias de manhã que eu acordo e falo, Ana, acho que hoje eu não estou boa. Eu dormi pouco, eu estou cansada, eu estou preocupada. Ela, de novo, ela é uma criança, ela não tem que dar conta daquilo. Mas eu entender aquilo vai regular o meu comportamento com ela. Se eu tenho essa consciência e eu começo a agir de maneira coerente, falar, opa, então se eu tenho a consciência de que eu não estou boa, para que eu vou ficar disfarçando? Eu tenho que administrar isso em situações de trabalho, né? Numa série de situações. Então, se eu estou lá de novo com o meu cliente, eu tenho que saber que eu não estou boa, mas eu tenho que ver como é que eu vou regular para estar melhor. Porque meu cliente não tem muito menos a ver com isso do que meu marido e minha filha, por exemplo. Né? Mas eles têm que aguentar um pouco mais, entre aspas. Ó, vocês viram que eu estou dando a deixa aqui, né? Nesse sentido. De novo, estou fazendo uso desse nosso movimento para chegar em casa tranquila, ótimo. E daí, quando a gente pensa nisso, quando a gente começa a agir nessa maneira coerente, um palavrão para isso é ser assertivo. É eu conseguir agir, eu conseguir falar o que eu penso, o que eu sinto, sem agredir, sem perder a mão. Mas isso exige da gente o tempo todo essa ação, e eu tenho que ficar nesse exercício para sustentar uma consistência. Porque o outro vai reagir a mim se eu for consistente. Nós não estamos prontos para imprevisibilidades. Nós estamos prontos para nos relacionarmos com pessoas esperando entender como as pessoas reagem com a gente. Né? A minha filha possivelmente vai se relacionar com o mundo entendendo e criando o meu modelo. Se eu sou uma mãe consciente, coerente e consistente, ela vai reproduzir esse modelo fora de casa e ela vai esperar que as pessoas lidem assim com ela. E quando as pessoas não atuarem com ela dessa maneira, ela vai se incomodar. Né? E daí ela vai ter, inclusive, a opção de não estar ao lado das pessoas, quando as pessoas... Então, eu estou empoderando qualquer um que esteja comigo quando eu estou atuando de maneira consistente. Né? Se eu estou sendo consciente, se eu estou sendo coerente, e se eu ainda consigo ser consistente, e, de novo, é um exercício, e, inclusive, a consistência de pedir desculpas. Então, eu cheguei para ela, eu sou uma mãe que não bato, sou uma mãe neurótica que de vez em quando, todo mundo tem direito a piti. Uma vez uma analista falou isso para mim, acho que valeu 15 anos de análise. Ela falou, todo mundo tem direito a piti. Né? E a gente tem de vez em quando mesmo. Né? E daí eu cheguei e fiquei brava. Compraram a minha revelia, um cachorro novo. A gente gosta de cachorro lá em casa. Né? Daí eu falei, eu já tenho um filhote de gente, eu não ia dar conta de um filhote de cachorro nesse momento. Mas o que a Ana e o pai dela fizeram? Trouxeram um filhote de cachorro. Obviamente, eu como mãe neurótica tenho regras muito explícitas. Eu não cuido dessa cachorra, essa cachorra não é minha, eu nem quero saber dela. Eu só ajudei a dar o nome, só, né, nesse sentido, porque não podia me eximir, e brinco com ela escondido. Acabou. Ninguém vê que eu estou brincando com ela, entendeu? Mas daí a cachorra entrou dentro de casa. E eu tenho que sustentar minha banca, que a cachorra não pode ficar dentro de casa. Né? E daí a cachorra, ela só me obedece, ó, não obedece. Os donos dela não obedecem, mas ela me obedece. Eu acho que é um sinal, isso. Eu estou sendo bem consistente com a cachorra, né? Como vocês podem perceber.
Mas daí eu tentando colocar ela para fora e ela entrando. Ela colocando ela para fora e daí quando eu vi ela estava lá brincando com a minha filha, com meu marido, ela entrando. Daí o que eu peguei e fiz? Briguei com a cachorra, dei um tapa no bumbum da cachorra. Foi muito errado. Perdi o controle. Totalmente. Totalmente. Eu não bato na minha filha, vou bater no cachorro? Não posso. Daí dei um tapa e a cachorra veio brincar comigo na volta, então significa que meu tapa não foi um tapa doído, mas foi um tapa errado. O que minha filha fez? Ficou desconcertada. Ela falou, como é que você bateu numa cachorra? Porque eu não deixo ela bater. Como é que você bateu? Você fala que eu não posso bater. Falei, eu errei muito. Errei muito, errei feio. Ela falou, então você tem que pedir desculpas para a cachorra. Ela me fez, ela falou assim, e agora você vai pedir desculpas e vai resolver isso com ela. Porque isso é entre você e ela. Ela replicou o meu discurso. Eu falei, acho que eu estou sendo uma mãe, não fui coerente, porque eu não estava num momento prudente. Mas pedi desculpas, que eu acho que era a coerência que eu podia fazer. Errei muito, né, nesse sentido. Mas o máximo que eu podia ser era consistente. Inclusive consistente de saber reparar o meu erro, né? Acho que a cachorra me desculpou e minha filha também. Mas eu não posso repetir, né? É aquela coisa que a partir do momento que eu me dou conta disso, eu não posso repetir, não posso fazer de novo, né? E nesse jeito neurótico de ser, eu acho que eu preciso da ajuda de vocês para me diagnosticar, né? Para poder saber se de fato eu cumpro esses quesitos como uma mãe neurótica. O post ficou aqui espremidinho, mas se vocês entram lá no Bom Pra Cuca, vocês depois me ajudam. É um post que eu coloquei lá para vocês poderem me ajudar nesse sentido. Então, o diagnóstico é mãe neurótica. Me corrijam qualquer coisa os psicanalistas, mas as neuroses são conflitos em sua essência. O psicanalista coloca que todos nós somos neuróticos, né? Freud trazia isso com muita propriedade. Então, sim, eu sou uma mãe neurótica. E atire a primeira pedra quem não é. Essa piração por uma boa causa, essa piração materna por uma boa causa, passa por essa overdose de amor pelos filhos. A gente briga, mas não quer ficar longe. E esse amor que cresce com o tempo e não diminui com as danadices. Gente, só pode ser doença isso. Né? Como é que aquela coisa fica fazendo danadice? Gente, ela subiu na pia e quebrou a pia da escola. Vocês estão entendendo? E eu continuo amando ela. Como isso? Como isso? Isso só pode ser uma daquelas loucuras de amor. Eu trabalho com amor patológico. Se alguém um dia precisar, a gente está lá no HC com um grupo de amor patológico. É verdade isso. Né? E acompanhem comigo essa sucessão de conflitos que justificariam qualquer internação psiquiátrica. Eu trabalho na psiquiatria do HC, só para lembrar de novo. A gente cansa dessa coisa materna 24/7, mas não descansa como antes, quando delega. As crianças estão lá com a sogra e de verdade eu estou preocupada se o bebê dormiu. De verdade. A gente dá bronca, mas não quer que eles sofram. Ficamos de butuca ligada o tempo todinho, mas temos que tomar cuidado para não ficar pairando sobre eles e impedindo eles de crescerem. Queremos ensinar para eles tudo que achamos importantes, mas nós mesmos temos tanto ainda que aprender. Torcemos para eles serem independentes de tantas formas, mas se puderem não nos deixar de lado e nos usarem como eterna referência, mesmo quando ficamos ultrapassados, isso ia ser tão bom. Então, assim, ao se encaixarem pelo menos um dos sintomas, já se tem um diagnóstico de mãe neurótica. Mas eu aviso, isso não tem cura. E o melhor que você pode fazer é se entregar às camisas de forças, de beijos, abraços e muita presença. Pois é isso que vai fazer a diferença. E a ideia é isso, é que vocês tenham um bom tratamento, né? Um bom tratamento enquanto profissionais, que possam se entregar, que possam se dedicar, que possam receber cada feedback de um bom beijo, de um bom abraço, né? De um sorriso que faz a diferença, porque vocês fazem a diferença na vida das pessoas, né? Que vocês tenham um exercício de uma parentalidade ativa, consciente, crescente, porque é isso que vai fazer a diferença na vida de cada criança que passar na vida de vocês, né? Porque é isso que quando ela for grande, ela vai brigar comigo porque eu dei o tapa no bumbum da cachorra, né? Mas ela pelo menos vai lembrar que vale a pena a gente pedir desculpas, que tem como a gente corrigir as nossas burradas e que sempre vale a pena, né? Porque talvez quem um dia vai dizer que existe razão nas coisas que são feitas pelo coração, mas quem irá dizer que não existe razão, né? Eu não sei dizer para vocês. Mas eu só sei dizer que se a gente estiver um pouco mais
inteiro nesse processo, vocês vão estar se percebendo, né? Vocês vão estar aí se cuidando para poderem cuidar das pessoas. Combinado? A nossa ideia aqui, acho que é essa. Obrigada mais uma vez pelo carinho, pela atenção de vocês. E quem quiser, vocês conseguem achar parte desse material. Me passa um WhatsApp no Bom Pra Cuca, que eu mando para vocês o e-book gratuito que a gente tem do Bom Pra Cuca, que chama Cognição S.A. É um outro jeito de poder falar essas coisas. Combinado? Obrigada, gente, mais uma vez, viu?